Nosso tempo é agora. No estúdio, Carolina Coral. Saúde os telespectadores da Freedom e vamos direto às notícias importantes. O processo de negociação sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia e a recente conversa com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, foram discutidos em uma ligação telefônica entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk. Além disso, os líderes concordaram em trabalhar em prol dos interesses europeus comuns. Discutimos as oportunidades diplomáticas existentes e concordamos que vamos nos coordenar e trabalhar em prol dos interesses europeus comuns. Um mundo seguro é necessário para todos, e sou grato pela disposição em ajudar nesse caminho. Discutimos a situação do processo de negociação sobre a adesão da Ucrânia à UE. Eu e Tusk concordamos que o primeiro grupo de negociações para a Ucrânia e a Moldávia deve ser aberto simultaneamente. A Ucrânia e a Moldávia começaram esse caminho juntas e devem continuar avançando nele da mesma forma. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, em conversa com a principal diplomata da UE, Kaja Kallas, discutiu as últimas negociações com parceiros em meio aos esforços diplomáticos para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O ministro informou a alta representante da UE sobre os esforços conjuntos no caminho para uma paz justa, duradoura e abrangente, em particular sobre as negociações com os Estados Unidos e parceiros europeus. Enfatizei à alta representante da UE que, na Ucrânia, acreditamos na boa vizinhança na Europa Central e Oriental e investimos ativamente nisso por meio do desenvolvimento de formatos regionais. Isso é importante para a unidade de toda a Europa. Também informei sobre os últimos acontecimentos e nossos esforços no caminho para uma paz justa, duradoura e abrangente, em particular sobre as negociações com os Estados Unidos e aliados europeus. Concordamos que a verdadeira paz pode e deve ser alcançada por meio da força. Coordenamos nossos próximos passos diplomáticos. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na rede social X. A Letônia enviará 16 caminhões de bombeiros com equipamentos de resgate de emergência para a Ucrânia. A informação foi divulgada pelo veículo letão LSM. O governo da Letônia, já em julho, apoiou a iniciativa do Ministério do Interior de transferir gratuitamente para a Ucrânia 16 veículos de combate a incêndio e equipamentos de resgate especializados. Eles serão entregues na Ucrânia por funcionários do Serviço Estatal de Incêndio e Resgate da Letônia, que se voluntariaram para fazer isso em seu tempo livre, fora do expediente. Armênia e Azerbaijão assinarão hoje um acordo de paz. Isso foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A cerimônia oficial de assinatura do documento acontecerá na Casa Branca. O presidente do Azerbaijão já se reuniu em Washington com o representante de Trump, Steve Witkoff. Também é esperado que os Estados Unidos assinem acordos bilaterais com a Armênia e o Azerbaijão sobre o desenvolvimento conjunto de oportunidades econômicas. Nas últimas 24 horas, ocorreram 147 confrontos no fronte. Os ocupantes russos realizaram um ataque com míssil e 86 ataques aéreos. Lançaram 160 bombas aéreas guiadas, enviaram mais de 4.300 drones kamikaze e dispararam quase 6.000 vezes contra as posições das tropas ucranianas e localidades do país. A situação mais difícil permanece na direção de Pokrovsk. Lá, os defensores da Ucrânia repeliram 42 ataques. Na direção de Lima, o inimigo atacou 25 vezes, em Novopavliva 15 e em Kupiansk 10. As forças de defesa da Ucrânia, em um dia, atingiram 6 áreas de concentração de tropas e equipamentos inimigos e eliminaram mais de 1.000 militares russos. 1.040 ocupantes russos foram eliminados pelas forças de defesa da Ucrânia nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão em grande escala, o exército inimigo já perdeu mais de 1.061.000 militares. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, na véspera, os defensores ucranianos também destruíram 7 tanques e o mesmo número de veículos blindados de combate, 52 peças de artilharia, 238 drones, além de 126 unidades de veículos automotores dos invasores russos. Mais de 23.000 alvos inimigos foram atingidos por drones ucranianos em julho.
a maior parte graças aos drones FPV e aos bombardeiros noturnos, cuja eficácia está aumentando constantemente. Isso foi relatado pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander SYRSKY, durante uma reunião sobre o desenvolvimento das capacidades das forças de sistemas não tripulados. Segundo ele, a principal prioridade agora é a eliminação do efetivo inimigo. Em julho, mais de 5.000 ocupantes russos foram eliminados pelas forças dos sistemas não tripulados. A logística russa, os alvos militares e os elementos da economia militar do país agressor estão sofrendo perdas significativas como resultado dos ataques de longo alcance das forças de defesa da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky escreveu sobre isso nas redes sociais. O presidente discutiu com o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, os chefes do Serviço de Segurança, do Conselho de Segurança Nacional e Defesa e o ministro da Defesa da Ucrânia a escala dos danos aos alvos militares no território do país agressor e seu impacto na máquina de guerra de Moscou. As tentativas da Rússia de prolongar a guerra terão seu preço, destacou o presidente Zelensky. O assunto será aprofundado pela minha colega Natalia Uzak. O Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia confirmou o ataque à refinaria de petróleo de Afipsk, na região de Krasnodar. O volume anual de processamento da refinaria ultrapassa 6 milhões de toneladas, ou seja, mais de 2% do volume total de refino de petróleo da Rússia. Como resultado do impacto de um drone, um incêndio atingiu a unidade tecnológica de processamento de gás e condensado de gás. Além disso, várias outras instalações importantes também foram atacadas por unidades das forças de defesa. Os resultados das operações de combate estão sendo esclarecidos. Os ataques à infraestrutura militar do inimigo continuarão até a cessação completa da agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia. As forças de defesa utilizam sistematicamente todos os meios previstos em lei para deter as ações criminosas do regime do Kremlin, voltadas para a destruição do povo ucraniano. Trecho da mensagem do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia no Telegram. As forças de defesa da Ucrânia estão atingindo cada vez mais eficazmente a infraestrutura militar e a logística do agressor, destacou o presidente Volodymyr Zelensky. É importante que o equilíbrio entre nossos investimentos em armas de longo alcance de diferentes tipos e seus resultados esteja se tornando cada vez mais favorável para a Ucrânia. A logística russa, os alvos militares de onde bombardeiam nosso território e elementos da economia militar deles sofreram perdas significativas. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Estações de radar do inimigo e uma lancha de desembarque tornaram-se alvos legítimos para os batedores ucranianos na Crimeia temporariamente ocupada pela Rússia. Foram realizados ataques contra um dos alvos mais bem camuflados, uma instalação em forma de cúpula no Monte Aipetri, onde os ocupantes russos montaram uma base de defesa antiaérea do 3º Regimento Radiotécnico. Após as pesadas perdas de sistemas de defesa antiaérea na península, causadas, em particular, pelos drones da Unidade Especial Primárias da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, os ocupantes russos na Crimeia começaram a esconder seus caros objetos militares em estruturas em forma de cúpula. Mais uma dessas cúpulas foi atingida pelas forças especiais da inteligência militar em Aipetri. Da mensagem da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia no Telegram. Na noite de 3 de agosto, em Sochi, pegou fogo um reservatório de derivados de petróleo com capacidade de 2.000 metros cúbicos. O fogo logo se espalhou para outro reservatório. O incêndio no terminal de petróleo não pôde ser controlado por várias horas. Durante a noite, os moradores locais contaram mais de 30 explosões. Ele voa, você ouve? Band, em mim, verticalmente. Soga. Mais um aí, entendeu? No dia anterior, explosões foram ouvidas em Lipetsk, Ryazan, Penza e na região de Samara. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou o acerto nas refinarias de petróleo de Ryazan e Novokuibishevsk, bem como em uma base de combustíveis e lubrificantes na região de Voronezh. Em Adler, houve um incêndio após um ataque de drone na área da refinaria local. O Serviço de Segurança da Ucrânia realizou um ataque ao aeródromo militar de Primorsko-Akharsk, no Krai de Krasnodar. Lá foram atingidos locais de armazenamento e lançamento de drones do tipo Shahed, que a Rússia usa para atacar a Ucrânia todas as noites.
Nossos drones e outros meios de ataque reduziram significativamente as capacidades produtivas do complexo militar industrial do agressor, atingiram seus alvos militares, incluindo depósitos de enxames e outros tipos de armamentos, aeródromos e campos de treinamento militares, fábricas de defesa, eletromecânicas, químicas e refinarias de petróleo. Alexandre SYRSKY, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Facebook. Quero agradecer pelas nossas operações especiais de longo alcance em território russo. Isso é muito sentido, e cada uma delas é perceptível para o inimigo. E nossas operações vão continuar. A Rússia está prolongando a guerra, e isso significa que receberá respostas justas. Especialistas acreditam que ataques precisos de longo alcance contra alvos militares e refinarias de petróleo reduzem a capacidade do agressor de continuar a guerra contra a Ucrânia. E, na opinião do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quanto mais o Kremlin prolongar a guerra, mais perceptível será o preço para a Rússia. Natalia Guzova e Kadin Chetengelo para o canal de TV Freedom. Hoje termina o prazo de 10 dias anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o qual o chefe da Casa Branca ameaçou impor sanções secundárias contra a Rússia. No dia 6 de agosto, ocorreu uma reunião entre o enviado do líder americano, Steve Witkoff, e o ditador do Kremlin, Putin. E após essa visita, foi informado em Moscou, Trump e Putin podem se encontrar já na próxima semana. No entanto, já no dia seguinte à partida de Witkoff de Moscou, as tropas russas lançaram um novo ataque maciço contra a Ucrânia, disparando mais de uma centena de drones de ataque e de reconhecimento. A Rússia atacou várias localidades ucranianas. Em particular, a região de Kiev foi alvo dos ataques. 3 pessoas ficaram feridas e dezenas de casas particulares foram danificadas. As equipes de emergência estão trabalhando para ajudar os cidadãos a reconstruir suas casas. Mais uma vez, vimos que a Rússia ataca traiçoeiramente, durante a noite, a infraestrutura civil das nossas cidades. A Rússia é um país terrorista. O mundo inteiro precisa saber e entender isso, para que a Rússia nunca mais seja aceita de volta, por causa das atrocidades que comete contra os ucranianos. Além disso, drones kamikaze russos atacaram Kharkiv. Segundo o Serviço Estatal de Emergência, o agressor atacou uma empresa civil. Um prédio de escritórios pegou fogo. O fogo se espalhou por uma área de 500 metros quadrados. 2 pessoas ficaram feridas. A região de Sumi também foi alvo de bombardeios. Lá, vários prédios residenciais, carros e instalações da área social foram danificados. Na região de Odessa, um prédio não residencial e um posto de gasolina foram parcialmente destruídos. Há feridos. Ao todo, a Rússia lançou 108 drones de diferentes tipos contra a Ucrânia. Isso foi informado pelas forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores do céu ucraniano destruíram 82 alvos, sendo 3 deles drones a jato. O ataque foi realizado a partir de 5 direções. Apesar das conversas sobre uma possível trégua, o Kremlin não toma medidas reais nesse sentido. Além disso, a moratória proposta por Putin sobre ataques de longo alcance pode servir de fachada para preparar novos ataques e aumentar o arsenal de drones e mísseis. Isso é afirmado em um relatório do Instituto Americano para o Estudo da Guerra. Desde que os Estados Unidos iniciaram iniciativas diplomáticas para resolver o conflito, o Kremlin tem buscado influenciar o ritmo e o conteúdo dessas negociações, tentando se apresentar como uma parte aberta ao diálogo. Mas, na verdade, isso é apenas uma tentativa da Rússia de controlar o processo, ganhar tempo e, ao mesmo tempo, evitar compromissos reais. Putin evita negociações diretas com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o que demonstra claramente a falta de vontade de conduzir negociações de paz honestas. Por trás das belas palavras sobre cessar-fogo, existe uma estratégia banal de ganhar tempo para acumular recursos. Do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. O enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Steve Witkoff, realizou uma videoconferência com conselheiros de segurança da Ucrânia e de seus parceiros europeus. Foi o que declarou Volodymyr Zelensky.
Segundo o presidente, a conversa também foi longa e detalhada, e a Ucrânia vai trabalhar de forma produtiva para alcançar a paz. O chefe de Estado também destacou que todos os parceiros entendem quem deve tomar medidas para encerrar esta guerra. É a Rússia que deve concordar com o cessar-fogo e com uma diplomacia real, capaz de garantir a paz. Todo mundo sabe exatamente que as decisões-chave na Rússia são tomadas por uma única pessoa e que essa pessoa tem medo das sanções dos Estados Unidos. E que é justo que a Ucrânia participe das negociações. A guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma guerra contra a nossa independência, que simboliza a independência de cada nação europeia. Por isso, o formato dos encontros de líderes, inclui, em particular, o formato trilateral, e falamos sobre isso em detalhes ontem, sobre vários formatos bilaterais, sobre o formato trilateral, sobre todas as possibilidades. Agradeço ao presidente Trump pela abertura em buscar soluções reais. Nós, na Ucrânia, estamos certos de que essa guerra pode ser encerrada com uma paz duradoura. Mas todos os passos devem ser muito bem pensados, exatamente do tipo que realmente funcionem.